Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Olá, muito bom estar com você mais uma vez no nosso podcast Nossa Macaé. Você sabe, na Nossa Macaé a gente conversa com pessoas que têm muito a contar pra gente sobre assuntos importantes na cidade, que colaboram, que contribuem. Hoje vamos falar sobre servidor público, mas de um aspecto muito peculiar, a questão previdenciária do servidor. No momento exatamente que o Brasil está discutindo essa questão do rombo do INSS provocado por uma quadrilha que vinha já há muitos anos assaltando os aposentados e pensionistas, mais ainda se torna necessária a adoção de mecanismos de controle, né, e de proteção de quem contribuiu uma vida inteira para ter, numa certa fase da vida, uma estabilidade e ter ali o seu rendimento. O nosso foco, na verdade, não é tanto sobre isso, mas acaba sendo um assunto transversal. Eu estou recebendo hoje aqui no Nossa Macaé o presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Macaé, o Cláudio Duarte, que vai falar para a gente um pouco sobre previdência do servidor público. Cláudio, prazer te receber aqui. Tudo bom? Prazer é meu, Silvio Campos. Estamos aqui no Nossa Macaé, né? E dá assim um posicionamento nosso, agradecer também a sua audiência para falar um pouco de previdência municipal. Essa previdência, vou falar um pouco do nosso instituto, claro que o assunto em voga é o Regime Geral de Previdência Social, que é o INSS, e nós somos os RPPS, Regime Próprio de Previdência Social. E tem também o RPC, que é o Regime de Previdência Complementar, né? Que esse aí é um regime apartado, tendo em vista a modificação aí da emenda 103 de 2019, que fez o seguinte: nenhum servidor público mais vai poder se aposentar e receber acima do teto do INSS os novos servidores públicos. Claro que possuímos direitos adquiridos, né? Quem já aqueles que já contribuíram anteriormente. Integralidade, paridade, média, tudo direitinho. Sim. Mas isso está valendo desde quando? Desde a emenda constitucional 103 de 2019. Desde 2019. Portanto, os empossados agora, antes de 2019 estão cobertos pelo regime anterior. Isso. Não tem limite, não tem o teto do INSS. Mas agora tem o teto estabelecido pela emenda constitucional. Então, deixa eu ver se eu entendi. O servidor público de 2019 para cá, que tomou posse, quando chegar lá no futuro e for se aposentar, ele não vai poder ultrapassar o teto da previdência do regime geral do INSS. Do regime geral do INSS, que é 6 mil e pouco, né? Não, está 8.100 e alguma coisa. 8 mil e pouco. Alguma coisa. Então, no caso, todos esses servidores que recebem acima disso, já tem a lei, né? Já foi aprovada a lei, criando o RPC, né? E eles vão ser levados para contribuir uma parte patronal, uma parte servidor, para o que subjar o teto do INSS. Mas vai ser opcional isso, né? Sim. Ou vai ser compulsório? Não é compulsório, não. É como o pessoal da Petrobras. É facultativo. É como o pessoal da Petrobras, por exemplo, que contribui para Petros. Para Petros, né, o Correios Postais. Os militares tinham a CAPEM, né, antigamente. A SEDAI tem a Prece. Sim. São fundos de pensões. Certo. Mas o servidor hoje, o servidor público de Macaé hoje, que quer, ele já pode estar contribuindo para uma complementar, não pode? Sim. De forma privada ainda. De forma privada. Tá faltando alguns ajustes só para sair o RPC do município. Então que vai... Já tem uma lei, falta definir o critério e escolher a instituição que vai gerenciar. Então o que vai acontecer é que depois desse dispositivo sendo ajustado, essa contribuição à parte vai ser
vai ser facultada, mas será, uma vez o servidor optando por ela, ela vai ser oficializada dentro do pacote previdenciário daquele servidor. Isso, é muito importante também que a visão é de um copo cheio, por exemplo, esse copo d'água aqui. Né? Então, o próprio servidor, através do CPF dele, vai ficar depositando aqui. Ele e a prefeitura também. Sim. Isso aí é uma definição tá na emenda e para todos os RPPS do Brasil. A prefeitura vai aportar um patronal também. Também. Nessa complementar. Mais ou menos 8% está definido em lei. Nessa previdência complementar. E o servidor vai colocar qual percentual? Também, 8%. 8%. Também, né? Hoje o servidor é descontado em 14%. 14%. Né? Então, isso aí também altera também a base de cálculo do imposto de renda. Então, melhora para ele. Vai pagar menos imposto de renda e vai estar contribuindo pelo o copo dele mesmo, do RPC, do Regime de Previdência Complementar. Os servidores da Câmara Municipal de Macaé também são abrangidos pela Macaé Prev, né? E, inclusive, né, eu sou concursado lá da Câmara Municipal de Macaé, né, desde 2008, e sim, fazemos parte da piscina enorme que é o RPPS, né, o Macaé Prev. Certo. No caso do servidor da Câmara, é um belo de um bom negócio. Em particular, porque enquanto a Prefeitura Municipal tem de estatutários algo em torno de 13 mil e poucos a 14 mil, a Câmara tem menos de 500 servidores. Tem 152 servidores. Olha, eu fui a 500, é 152. Efetivo. Quer dizer, é um belo de um bom negócio, está num instituto robusto como a Macaé Prev, né? Macaé Prev daqui a pouco. Eu queria falar já agora, queria entrar nisso agora, porque ano passado eu ouvi uma fala, um pronunciamento de um vereador acerca do montante do dinheiro da Macaé Prev, e ele falava de uma soma vultuosa na casa dos 6 bilhões de reais, mas ele falava sobre investimentos. Sim. Sobre investimentos. E, ao mesmo tempo, no mesmo período, conversando com uma pessoa que entende muito disso, que é uma querida amiga procuradora, a doutora Bia Cooper. Doutora Bia. A gente conversava e ela falou o seguinte: Silvio, ao contrário do que muita gente pensa, a Macaé Prev não pode fazer qualquer tipo de investimento em qualquer tipo de aplicação. Ela tem vedações e limitações. Ela não pode sair investindo em qualquer negócio. Como é que é isso? Vamos lá, como é que funciona? Assumimos o fundo previdenciário em janeiro de 2021 com montante de 3 bilhões e 400 milhões de reais. E atualmente estamos na casa de quase 5 bi e 400. Teve uma evolução aí de quase 2 bilhões de reais, né, na evolução patrimonial. Quase um outro instituto de rentabilidade. E isso esse tempo todo pagando pensão, pagando aposentadoria, pagando tudo bonitinho. Aí, mais ou menos 300 a 400 concessões de benefício por ano. E isso cada vez mais aumentando a nossa folha. Já possuímos lá dentro do instituto mais de 3 mil beneficiados, entre aposentados e pensionistas. A prefeitura tem 13 mil e poucos funcionários, então boa parte também dos servidores estão lá, aposentados, dignamente, recebendo em dia, todo dia 28, pagando o 13º, metade em junho e a outra metade em novembro, né? Dia 28 o recebimento lá. Então, como a doutora Bia falou, de certo, tem que ter um regramento do Ministério da Previdência Social que limita tais investimentos, tem um regramento, os fundos têm que estarem adequados para o Instituto investir. Então já tem um controle do Ministério da Previdência, tem um controle também da CVM, de todos os órgãos fiscalizadores, somos fiscalizados pelo Tribunal de Contas, Ministério Público. Claro que é o dinheiro de todos os servidores, tem que ter essa fiscalização, lupa, né? Essa lupa em cima. Né? E também devemos obrigação à sociedade, porque servidor público é pago com dinheiro público. Então tem um esclarecimento a prestar também para a sociedade. Porque no fundo é o dinheiro público circulando, né? Mudando de posição, retornando para a posição original, mas é ele circulando o tempo todo, né? Isso. E assim, os servidores podem ter certeza que o fundo está bem consolidado, uma projeção aí daqui a 75 anos pagando as pensões e as aposentadorias de todos eles, né?
da gente, né? Que eu sou servidor, você também é servidor público municipal, né? Então, fazemos parte desse grupo de segurados do município, tanto Câmara Municipal, falando sobre os patrocinadores, Câmara Municipal, Prefeitura de Macaé, Fundo de Saúde, o próprio Macaé Prev com seus servidores efetivos. E é isso, o fundo está muito consolidado, investimentos sérios, o Instituto é investidor qualificado, porque ele conseguiu o selo Progestão nível 2 também, então ele tem uma capacidade de investimento ampliando seus limites em renda variável e dentro de produtos com maior volatilidade, mas com muita segurança. Então, o Instituto hoje praticamente todo aportado em bancos públicos ainda, Banco do Brasil, Caixa. E essa rentabilidade... Segurança, né? Com segurança. Segurança, né? Banco do Brasil e Caixa... Isso. São seguros demais. Demais. E a outra esfera também, alto investimento em capacitação, tanto dos conselhos, dos comitês, né, do próprio servidor do Macaé Prev, botando ele no radar na área de investimento também. Já estamos programando lá educação financeira, né? Eu já estou montando um módulo lá para ministrar esses cursos, né? Cobrando a certificação de todos os conselheiros, de todos os membros do comitê também, para trazer maior segurança e ter expertise naquilo que se trata da área de investimento, tendo em vista a alta volatilidade do mercado. Por quê? Guerra tarifária de Trump com o resto do mundo, a economia doméstica também, riscos fiscais, então tem que estar muito consolidado. O Instituto está bem alocado em risco soberano, que é o risco soberano, risco Brasil, então é título público. Né? Então, assim, para quebrar, o Brasil tem que quebrar. Então, e o Brasil tem a Casa da Moeda, né? Sim. O Brasil, eu considero o Brasil inquebrável. Esse papo assim, o Brasil vai quebrar, fulano não sei o quê, esse presidente ou aquele. Isso é um papo, uma roda gigantesca, aliás, que movimenta uma economia, um mercado consumidor absurdamente pungente. Não tem esse risco. O que você tem é setores que passam por oscilações. Eles oscilam, né, devido a questões mercadológicas, entre outras coisas. Mas o Instituto está bem sólido. Sim. Né? Nós tivemos um acontecimento há um tempo atrás que causou muito burburinho num primeiro momento, que foi o aumento da alíquota de contribuição previdenciária do servidor de Macaé, de 11% para 14%. Isso, num primeiro momento, causou um burburinho muito grande. Mas aí, eu acho que o papel do jornalista é tentar entender. Antes de servidor, eu sou jornalista, então eu fui tentar entender. E esbarrei lá num termo chamado cálculo atuarial, que tratava exatamente de um descompasso com base em previsões futuras. Queria que você explicasse um pouco isso. Isso tem a ver com expectativa de vida. Ao mesmo tempo, isso tem a ver também com um retardo na entrada da mão de obra no mercado de trabalho. Parece uma grande sala, é um grande tabuleiro esse negócio, né? Só lembro, assim, um passo um pouco atrás nesse assunto, tem a emenda constitucional 103. Ela que delimitou um 11 para 14. Por quê? Porque na lei fala o seguinte: nenhum servidor, tanto da esfera municipal, estadual, né, poderá descontar uma alíquota inferior ao servidor federal que foi de forma taxativa 14%. Então a própria emenda constitucional... Ela impôs uma isonomia nisso aí. Sim, que foi discutida e aprovada pelo Congresso Nacional. O que ocorreu? Isso foi em 2019, né, que a emenda que eu citei. Quando foi assim, não foi implantada, 2019, 2020... Também não, foi passando. Mas isso traz um problema enorme para o município. Por quê? Por causa do CRP, que é o Certificado de Regularidade Previdenciária. Isso veda repasses voluntários, né, transferências voluntárias para o município, né, excetuando aquela Fundeb e SUS. O município deixa de receber porque ele fica com esse item irregular no CRP. Então, foi uma decisão do Congresso Nacional que replicou no Brasil todo. Então, todos os RPPS... Quem não quis aderir, paga o preço com essas vedações, por exemplo, de repasse da União. Tirando os obrigatórios saúde, educação e Fundeb, não recebe os demais. Isso. É a tal da certidão suja. Vamos dizer isso aí. Assim. Tipo uma CND suja. O município fica com a certidão suja. Isso, não recebe.
por culpa não exclusivamente do RPPS, mas por causa dessa alíquota quando foi aumentada de 11 para 14. Então teve assim, tem que cumprir a lei, né? É uma emenda constitucional e estamos lá para cumpri-la, né? Na sua integralidade, tudo, até por ser um instituto de previdência, tem que jogar nas 4 linhas sempre, não sair fora desse arcabouço jurídico e de leis. Então, estamos lá, como servidores públicos, para cumprir sempre a lei. Só fazer o que estiver na lei. Isso é importante. Você falou num número que é extremamente expressivo, 5 bilhões e 400 milhões, é um belo de um dinheiro. E aí eu fico me perguntando o seguinte... E você tem um regramento, mas tem uma liberdade para fazer investimentos de maneiras a que esse dinheiro renda mais para que... Com segurança. Você tem que... Ele não pode ficar parado, porque se ele ficar parado, ele definha, obviamente. E aí eu fico me perguntando o seguinte, a quantidade de proposta absurda que um Instituto de Previdência do porte do Macaé-Prev deve receber de investimentos, de negócios, de... Não, mas aí que tem que certificar os servidores lá. Se vier produtos ruins, o Instituto não investe, e até porque tem os colegiados também. Tem um conselho previdenciário, tem um comitê de investimento, então nenhuma decisão é totalmente do gestor, é uma decisão colegiada, então tem que ter análise. E para ter análise, todos têm que estar certificados e conhecer o mercado, porque aí fica fácil. Quando a pessoa não conhece o mercado, qualquer produto é bom, até porque ela não fez até quebrar, análise. Né? Até quebrar. Então, assim, de 2021 para cá, o Instituto não entrou em nenhum fundo podre. Né? Nenhum fundo podre, só fundos, como falei, risco soberano, pouco em renda variável, tranquilo e batendo meta, né? Vai sair até o mês agora de maio. Estamos fechando. Eu olhei lá hoje, se fechasse hoje lá o mês, né? Tem um mês ainda para transcorrer, uma rentabilidade de 60 milhões de reais. É uma mega sena, um único mês. Então, uma rentabilidade expressiva. É uma rentabilidade de um único mês que bate a maioria dos RPPS com o seu PL. Né? Então, é uma responsabilidade grande. Assim, respondemos pelo nosso CPF, fizer alguma bobagem, é o CPF que vai lá ser contestado. Então, tem que fazer uma análise bem ampla e bem qualificada dos produtos. Então, eu não preciso nem perguntar em relação à nossa região onde nós estamos, né? No estado do Rio de Janeiro, a posição da Macaé-Prev em relação às demais cidades. Não tem essa necessidade, porque com certeza ela está no topo. Mas quando a gente olha para o Brasil, e para os institutos congêneres que existem, porque muitas, inclusive, eu não sabia disso, muitas cidades estão no INSS, né? Sim. Tem muita cidade no Brasil que está no INSS, né? Vamos falar um pouco do Macaé-Prev, né? Nesse sentido. A nível Brasil, o Macaé-Prev é o primeiro colocado a nível nacional, a nível municipal, né? No Brasil, a nível municipal, o maior município em reservas capitalizadas do Brasil. Né, ocupando a primeira colocação. Botando os estados, fica em 8º lugar. Isso quando você fala de nível municipal, você está falando incluindo capitais de estado. Não, municípios, né? RPPS, municípios. Primeiro colocado. Botando todo mundo, o estado de São Paulo, o município de São Paulo, estamos em 8º lugar. Né? Então, é uma proeminência muito grande, né, do Instituto, crescendo bastante, com alta responsabilidade também. Por quê? Porque tem outros RPPS olhando para o Macaé-Prev. E nesse sentido de olhar, eles veem onde que o Instituto está investindo. Está investindo aqui, lá. Então vamos replicar isso. Vamos ver esse negócio lá está dando certo para eles. Vamos ver isso aqui de perto. Tá dando legal, certo legal. Aí, essa primeira colocação, conseguimos agora ISP. O ISP é um selo, né, que o Ministério da Previdência dá, que o RPPS ele tem transparência, ele tem controle, ele tem bons investimentos. Então, esse selo aí foi dado no nosso posto também a 10 RPPS dentre os 2.138 RPPS do Brasil. Então, o Macaé-Prev vem se destacando no cenário nacional dentro dessas possibilidades, né?
claro, investindo de forma coordenada, séria e com decisões colegiadas. Certo, sempre. Algum tempo atrás surgiu uma proposta, uma ideia que começou a ganhar força de que a Prefeitura Municipal de Macaé, conjuntamente com a Macaé-Prev, instituiria um programa habitacional para o servidor público, e a Macaé-Prev estaria na ponta de lança disso também como uma investidora ou uma patrocinadora. O que disso tem de real? Ou algum dia já houve algum projeto nesse sentido? Assim, na atual gestão de 21 para cá, não chegou nada nesse sentido. Para trás eu desconheço, né? Eu não acompanhei esse movimento, né? Mas assim, num cenário que está fortemente alocado em rentismo, o que quer dizer? Bota o dinheiro em CDI, que ele vai render aí 14%, 15% ao ano, né, se enveredar para qualquer outro tipo de investimento. Nesse momento o cenário está bom para o RPPS, claro, com paciência e transparência e sempre olhando o mercado. Diuturnamente nós olhamos o mercado para ver as oportunidades que ele demonstra para serem realizados os investimentos, sempre com a decisão colegiada. Certo. Hoje o servidor, talvez muitos servidores, imaginem que um instituto de previdência como o Macaé-Prev está ali para prover, quando eu for aposentar eu vou lá no Macaé-Prev, coisa e tal. Mas o Macaé-Prev, no seu dia a dia, no seu funcionamento, ele disponibiliza alguns serviços, algumas orientações para o servidor em relação à Previdência, noções sobre a Previdência, noções sobre a gestão financeira dele. Ele interage com esse servidor não aposentado, não é? Sim. Divulgamos aí um app, né? Um app tipo Macaé-Prev na palma da sua mão, que você baixa ali na Play Store, né? E você vai ter acesso, qual o seu regramento, né? Onde você vai se aposentar, onde que o Instituto está situado, né? Telefones de contato. Então, já dando uma característica de modernização do Macaé-Prev. Por falar em modernização, estamos implantando lá o IA, Inteligência Artificial, que o servidor vai interagir, botando somente sua matrícula ali, ele vai saber quanto tempo falta para ele se aposentar, ele vai poder ali informar se ele tem tempo anterior de INSS e conversar, né? Tá faltando a CTC, então já vai ter um link ali remetendo ele para o INSS. Para ele lá conseguir essa CTC e averbar no Instituto de Previdência Macaé-Prev. Então, a inovação, modernidade, trazendo o que há de melhor para o nosso Instituto. E só com os servidores do próprio Instituto. Então, não teve contratação de empresa, é puramente só o Instituto. Desenvolvido pelo ali, Instituto, né? O Cadu está gerido. Isso. Né? O app também, né? O Cadu fez também o Cadu app. é fera. Ele é bom, ele é nosso servidor. Né? É fera. E agradecer também a toda a equipe Macaé-Prev. Claro, né? Ali eu vejo como um celeiro de grandes nomes proeminentes da Previdência do Brasil, tendo visto o tamanho do nosso Instituto. Certo. Você falou uma coisa importante aí, o tempo anterior. Muita gente faz o concurso, mas antes trabalhou de carteira assinada, ou às vezes pagou autonomia, tipo, dirigia um táxi, pagava autonomia, era um contribuinte individual da Previdência, ou já foi um contratado numa outra prefeitura como pessoa jurídica, como RPA, ou um contrato de prestação de serviço, algo assim, durante um tempo. E aí vem em Macaé, faz o concurso, toma posse. E não se dá conta de que esse tempo previdenciário pode ser pego e trazido. O que ele tem que fazer na prática? Ele tem que fazer o seguinte, ele tem que pedir uma CTC, se ele for servidor do carteira assinada do INSS, aí tem um aplicativo chamado, que é até pelo GovBR mesmo. Meu INSS, ele solicita ali o tempo que ele quer trazer para o Instituto, pega a CTC e averba lá no Instituto. Se ele for servidor público de outros municípios, tem que ir lá no seu RPPS e pedir a CTC também lá. Por exemplo, é servidor de São Pedro da Aldeia, quer se aposentar em Macaé, ele pega o tempo que ele tem ali no município de São Pedro da Aldeia
e traz para Pega a CTC e traz. E a verba. E quando fala trazer é fisicamente. Pega a CTC, que é uma certidão, Sim, e traz. Isso, e traz para a gente. Né? E tem uma coisa, você tocou num tema muito importante, chamado Comprev, que é a compensação entre regimes, Macaé Prev com INSS e Macaé Prev com outros RPPS, que a emenda 103 também trouxe essa possibilidade. Então, o Esses regimes conversam, né? Conversam. Aí pede lá e traz esses valores, né, do INSS para dentro do Instituto, traz os valores de outros RPPS para dentro do Instituto. Então, isso aí é muito bom, que cada vez mais aumenta essa capacidade de rentabilidade, de aumento PL do Instituto também. Isso é muito importante. Muito legal, então. Maravilha, olha, eu acho que é bastante esclarecedor esse papo, até para o servidor da Prefeitura, servidor da Câmara Municipal, ter essa noção de como é feita essa gestão do seu dinheiro, da sua contribuição previdenciária, dele saber, ter a segurança de que no futuro ele vai poder contar com essa contribuição. A questão da longevidade, está se discutindo muito isso no mundo todo. Eu tenho visto lá estudos sobre o Japão. O Japão está começando a ficar de cabelo em pé lá, e olha que eles não usam cabelo grande, né? A juventude não tem mais, só tem meia-idade idosos. Está nascendo pouca gente. Isso. A juventude está demorando a entrar no mercado de trabalho no Japão. O idoso está vivendo mais. E eles lá estão ficando meio apavorados com o que está acontecendo. Você acha que a gente corre esse risco no Brasil? Vamos lá, eu volto naquela pergunta que você fez do cálculo atuarial. Aí Sim, ele entra. É aí que ele entra. Pega, né? O que é o cálculo atuarial? Uma previsão que lança o passivo que o município tem com seus servidores, joga para o futuro e traz a valor presente, né, esse valor, e fala é um déficit ou um superávit. Então, uma das diretrizes é o seguinte: a tábua de mortalidade. Né, que aí você falou, como é que está a população brasileira? Ela está mais longeva? Está menos longeva? No momento, uma coisa importante ser dita. No momento da pandemia, essa tábua de mortalidade ela deu uma regredida. Por quê? Várias pessoas faleceram, e são dados apurados da onde? Do IBGE. Através de censos, né? Aí nativivos, natimortos, né? O sistema que são aplicados no SUS. Então, eu não vejo esse problema, né, no modelo de gestão atual de RPPS, porque quando eu falei para os colegas, né, quando se projeta para 75 anos de idade, vê um horizonte bom, né, mantendo o batimento de meta, que a meta está IPCA mais 5,14. O que quer dizer isso? IPCA é inflação. Então, o Instituto tem que corrigir esse patrimônio pela inflação e ainda apurar uma rentabilidade acima da inflação de 5,14. É uma meta bem complexa. O Instituto vem, 2023 bateu, né, ficou com mais ou menos 135% da meta. Ano passado ficou 93% da meta e esse ano vem batendo a meta. Ou seja, tocar, gerir caixa de Instituto de Previdência é um negócio bem complicado, hein? Sim, porque na verdade tem a questão dos aposentados e pensionistas, tem área de investimento, você tem que mandar DAIR, né, DIBR, mandar DIF, tem folha de pagamento apartada da prefeitura, né, um grupo aí de 3 mil beneficiários, né? É muito robusta, e tem que contar com a equipe, né? Você tem que saber botar, tem que ter uma galera as bem pessoas qualificada, certas, né? Agora estão entrando aí 50 novos concursados lá para dar uma oxigenada no Instituto, e vão ser muito bem-vindos, e a estrutura lá é muito boa, com servidores capacitados, com experiência, né? E vamos tocando esse nosso instituto aí, que ele é nosso, né? Ele é pelo servidor e para o servidor, de fato, e a caminhada é essa, né? Analisando o mercado, vendo aonde o instituto vai poder alocar e continuar crescendo cada vez mais. E o servidor pode ter a certeza que o instituto
um espaço de porta aberta. Claro, ele tem conselhos, tem fiscalização, tem representantes eleitos pelo servidor para tomarem as decisões colegiadas, juntamente com a gestão do Instituto. Lembro que ano passado tivemos uma eleição para conselheiros, né, em que os servidores, apenas servidores puderam concorrer, votados pelos servidores, para poderem representar a categoria junto aos conselhos que fiscalizam essa aplicação. Mas, de toda forma, ainda assim o Instituto está de portas abertas para aquele servidor que quiser conhecer, né, e saber o funcionamento. Isso. O Instituto está sempre de portas abertas ali para receber os segurados, né? E muita coisa pode ser encontrada no portal da transparência, por exemplo, política e investimento. O limite máximo que o Instituto pode investir em cada segmento está ali, aprovado pelos seus conselhos, né? Tem também a questão isso que eu falei, do montante do PL do Instituto, né? Tudo dado a total transparência, tudo no portal. É só acessar ali o portal da Prefeitura e clicar em Macaé Prévio, vai conseguir entrar lá no portal da transparência do Macaé Prévio. Maravilha, gente. Conhecemos um pouco da Previdência Pública Municipal, da garantia pecuniária que os servidores de Macaé têm direito quando da sua aposentadoria, com a tranquilidade de saber que o dinheiro vai estar lá. Né? De saber que o dinheiro vai estar lá, que vai estar lá direitinho, de acordo, rendendo, isso aí. Né? E que no momento da aposentadoria o seu pagamento vai estar lá de acordo com o grau da média do seu salário, de acordo com o que você contribuiu, enfim. Vai estar lá tudo direitinho. É sempre bom saber ter essa garantia, né, Cláudio? Isso aí, com certeza. Essa garantia, não há nada assim frustrante do servidor naquele momento mais complexo da vida dele, que está querendo usufruir de uma contribuição que ele fez a vida toda, passar o cartão dele na máquina, né, passar lá no caixa eletrônico e não saiu os proventos dele, né, coisa que já aconteceu aqui no estado. Isso, vamos lutar sempre para preservar as viúvas e os órfãos, né? E os aposentados, né? É verdade. Para isso não ocorra no nosso município. É verdade. Eu lembro quando teve uma grande crise, você falou do Estado agora, eu me lembrei com uma ponta de tristeza. Minha irmã, professora, né, da carreira do magistério do Estado do Rio de Janeiro, e quando chegou a ficar até 6 meses, ela aposentada do Rio Previdência, 2 matrículas, uma boa aposentadoria, foi orientadora educacional de escola. 2 no estado. Ela tinha 2 no estado. E ficou 6 meses sem pagamento. No auge de toda aquela crise que aconteceu no Rio de Janeiro, ali naquela transição do governo Cabral-Pezão. 6 meses sem pagamento. O servidor não pode ficar um dia sem receber. Uma coisa terrível, e o governo do estado à época não dava respostas para isso. Ela foi receber depois, parcelado em 18 vezes, entendeu? Então, é um terror que eu acho que as pessoas não precisam e não devem passar, né? Podem ficar os servidores... E que bom que existe essa garantia aqui em Macaé. Tem a garantia. Né? Essa garantia que estarão recebendo seus vencimentos, seus proventos, né? E seus benefícios. Maravilha. É verdade. E agora você falou uma palavra, eu me lembrei. O aposentado e pensionista não é salário que chama, né? É provento, né? É pensão e provento, né? Pensão e provento. Isso. Não fala salário, não né? Fala salário. É interessante. Até o próprio servidor, né? Falar salário, porque salário vem daquela metodologia do pagamento com sal. Né? Pagamento lá de trás. Falar vencimentos, né? Isso. Vencimentos, né? O servidor recebe vencimentos, o aposentado recebe provento, e o pensionista recebe pensão. Isso aí. Maravilha. Cláudio, queria te agradecer muito por estar aqui. A gente já está há um tempo para bater esse papo, para falar um pouco sobre Previdência Municipal em Macaé. Desejar, primeiro, dar os parabéns pela gestão e, ao mesmo tempo, desejar sucesso na continuidade dessa gestão, porque o seu sucesso vai ser o bem-estar, né? O sucesso do governo também, obviamente, e o bem-estar de aposentados e pensionistas de Macaé. Sim. E agradecer também ao governo municipal pelo auxílio, a ajuda, com certeza. Né, pelo pagamento em dia, né, das suas obrigações, né, da Câmara Municipal também, né, e é isso. Agradecer, né, a toda a equipe Macaé Prévio também, agradecer aqui o espaço, né,
e dar a tranquilidade necessária, né, nesse momento conturbado, né, do regime, né, o maior de todos, né, um pouco da história aí do INSS, que ele recebeu muito aporte, mas não capitalizou. É isso que o Instituto está fazendo. Por isso que ele trabalha por regime de caixa. Né? Ele vê assim, quanto nós recebemos? 5 bi, dando exemplo. Né? Quanto que a gente tem que pagar? 7? É o Tesouro, né? O governo federal vai lá e complementa. 2 bilhões. Né? E por falar nisso, né, todos os descontos lá são pré-autorizados pelos aposentados. Sim. Né? E pensionistas. Não tem nenhum desconto lá que não tenha a autorização dos aposentados. Isso a gente cuida bastante lá na nossa folha de pagamento. Maravilha. Tá aí, portanto, gente. Parabéns mais uma vez. Sucesso sempre e um abraço para toda a equipe lá da Macaé-Prev. Tá, um abraço dado aí para todo mundo. Tá. Esse é o Nossa Macaé, a gente sempre falando aqui de coisa importante, hoje dedicando esse tempo especialmente ao servidor público da Ativa e também aos aposentados e pensionistas da Prefeitura de Macaé. Eu lembro sempre, se você não é assinante ainda do canal TV Câmara, assine o canal, compartilha com os amigos, ativa lá o sininho das notificações. Ao assistir esse podcast, espalha para todo mundo. Você que é servidor, bota lá no grupo dos servidores, no WhatsApp, no Facebook, manda para a rapaziada toda, fica sempre com a gente que tem sempre assunto bom aqui. Temos um encontro marcado na nossa próxima edição. Um forte abraço e até lá! Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.